Já alguma vez parou para pensar por que é que, apesar de seguir todos os conselhos habituais, como beber um copo de leite por dia, parece que a força nos vai abandonando aos poucos? Aqueles sacos das compras que antes carregava sem dificuldade, agora pesam 1 tonelada. Levantar-se daquela poltrona confortável já exige um esforço extra, um pequeno impulso com as mãos. É uma realidade frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos que estamos a fazer tudo certo, mas a fraqueza e a perda de músculo, a chamada sarcopenia, parece um destino inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que a solução para recuperar a vitalidade e a força muscular não está no pacote de leite, mas sim numa bebida surpreendentemente simples que pode preparar em menos de 2 minutos? E se essa bebida fosse mais eficaz, mais rápida a agir e mais amiga do seu sistema digestivo do que o tradicional copo de leite? Neste vídeo, vamos desvendar não só o segredo desta bebida poderosa, mas também partilhar alguns hábitos simples que, em conjunto, vão ajudar a construir músculo, a recuperar a energia e a dar-lhe uma nova sensação de independência e poder sobre o seu corpo. Fique comigo até ao final, porque a última dica é algo que a maioria de nós ignora, e pode ser a peça que faltava para transformar verdadeiramente a sua saúde. Vamos então diretos ao assunto e desmistificar esta ideia de que o leite é a única ou a melhor solução. O leite tem o seu valor, sem dúvida, especialmente pelo cálcio. Mas quando o nosso objetivo principal é combater a perda de músculo, ele fica um pouco aquém das expectativas. Um copo de leite tem uma quantidade modesta de proteína e, para muitos de nós, à medida que envelhecemos, o açúcar do leite, a lactose, pode tornar-se difícil de digerir, causando inchaço e desconforto. A resposta, meus amigos, está numa abordagem mais focada e potente: um batido de proteína. Sei que a palavra pode soar a algo de ginásio para jovens musculados, mas peço que esqueça essa imagem. Pense nisto como um superalimento líquido, um concentrado de força desenhado especificamente para as necessidades do seu corpo agora. A preparação é de uma simplicidade infantil. Num liquidificador, junte um copo de água ou, se preferir, uma bebida vegetal sem açúcar, como a de amêndoa. A seguir, adicione a estrela do espetáculo, uma medida de proteína em pó de alta qualidade. A mais comum e eficaz é a proteína whey, ou soro de leite, especialmente a isolada, que tem muito pouca lactose e é absorvida pelo corpo de forma incrivelmente rápida. É como dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam, no momento em que mais precisam, sem rodeios. Se não consome lacticínios, existem alternativas vegetais fantásticas, como a proteína de ervilha ou de arroz, que também funcionam maravilhosamente. Para enriquecer ainda mais, pode juntar uma mão cheia de espinafres frescos. Prometo que não vai sentir o sabor, mas vai receber todas as suas vitaminas. Um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, congelados ou frescos, adicionam antioxidantes poderosos que combatem a inflamação. E uma colher de sopa de sementes de chia ou linhaça vai dar-lhe fibra e ômegas 3. Bate tudo durante 30 segundos e já está. Tem em mãos uma bebida deliciosa, fácil de beber e que entrega aos seus músculos uma dose de proteína de alta qualidade muito superior à de um copo de leite, e de uma forma que o seu corpo consegue utilizar quase imediatamente. Este batido é perfeito para beber de manhã, para começar o dia com o pé direito, ou, idealmente, nos 30 a 60 minutos após uma atividade física, como uma caminhada mais vigorosa ou uns exercícios em casa. É nesse momento que os seus músculos estão mais receptivos, como uma esponja seca pronta a absorver os nutrientes para se reparar e fortalecer. Mas ter esta bebida poderosa no nosso arsenal é apenas o começo. Tão importante como a qualidade da proteína é a forma como a distribuímos ao longo do dia. Imagine que os seus músculos são uma obra em construção e a proteína são os tijolos. Não adianta descarregar um caminhão inteiro de tijolos no início do dia e depois não ter mais nenhum para o resto da obra. A construção para. O ideal é ir fornecendo tijolos de forma constante para que os trabalhadores, as nossas células musculares,
tenham sempre material para trabalhar. É aqui que entra o nosso segundo hábito: distribuir a ingestão de proteína por todas as refeições. Muitos de nós temos o hábito de consumir a maior parte da proteína ao almoço ou ao jantar, deixando o pequeno almoço mais pobre neste nutriente essencial, muitas vezes resumido a uma torrada com manteiga e um galão. A ciência mostra que, para pessoas com mais de 60 anos, o ideal é consumir entre 25 a 30 gramas de proteína em cada uma das 3 refeições principais. Isto pode parecer muito, mas é mais fácil do que parece. Comece o dia com 2 ovos mexidos e uma fatia de queijo. Ao almoço, uma boa posta de peixe grelhado, como salmão ou dourada, acompanhada de legumes. Ao lanche, em vez de bolachas, opte por um iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal, ou um punhado dos nossos tão portugueses tremoços, uma fonte fantástica de proteína vegetal. E ao jantar, um peito de frango ou uma coxa de peru, ou mesmo uma sopa rica com feijão ou grão de bico. Ao fazer isto, estás a garantir um fornecimento contínuo de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, mantendo o seu corpo num estado constante de reparação e crescimento muscular, em vez de o sobrecarregar numa única refeição. Esta estratégia simples transforma a sua alimentação numa ferramenta poderosa e contínua para a construção de força. Agora que já temos a nossa bebida poderosa e sabemos a importância de fornecer proteína aos nossos músculos de forma constante ao longo do dia, vamos aprofundar e falar de outros alimentos que são verdadeiros campeões na construção de massa muscular. E isto leva-nos ao nosso terceiro hábito, que é focar-se em alimentos ricos num aminoácido específico chamado leucina. Se a proteína são os tijolos, a leucina é o mestre de obras. É ela que dá o sinal, a ordem para iniciar o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que consuma muita proteína, o seu corpo não a utilizará de forma tão eficiente para criar novo tecido muscular. É como ter os tijolos e os trabalhadores no local da obra, mas sem ninguém para lhes dizer para começarem a trabalhar. Felizmente, a leucina encontra-se em muitos alimentos comuns e deliciosos. Os ovos são talvez a fonte mais perfeita e acessível. Um ovo inteiro é uma potência nutricional, rico em leucina e outros nutrientes vitais. Incluir 2 ou 3 ovos no seu pequeno almoço é uma das formas mais inteligentes de começar o dia a construir músculo. O frango e o peru, especialmente o peito, são outras fontes excelentes e magras. O atum, mesmo o de lata em água ou azeite, é uma opção incrivelmente prática e rica em leucina, perfeita para uma salada rápida ao almoço ou para juntar a uma massa. A carne de vaca magra também é uma ótima opção. E não pense que quem prefere uma alimentação mais vegetal fica de fora. As sementes de abóbora, por exemplo, são surpreendentemente ricas em leucina e são um ótimo snack para ter à mão. O queijo cottage ou o queijo fresco também são escolhas fantásticas, especialmente antes de dormir, pois fornecem uma libertação lenta de proteína durante a noite. Ao certificar-se de que cada refeição principal contém uma boa fonte destes alimentos, está a garantir que o mestre de obras está sempre presente para dar início à construção. O nosso quarto hábito foca-se num grupo de alimentos que é a base da nossa dieta mediterrânica e que, por vezes, subvalorizamos: as leguminosas. Falo do nosso querido feijão, do grão de bico, das lentilhas, das favas. Estes alimentos são verdadeiros tesouros. Não só fornecem uma quantidade significativa de proteína vegetal de alta qualidade, como também são riquíssimos em fibra. E a fibra é crucial, especialmente à medida que envelhecemos. Ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, controla os níveis de açúcar no sangue e dá-nos uma sensação de saciedade, o que ajuda a evitar petiscos menos saudáveis entre as refeições. Pense na versatilidade destes alimentos. Uma sopa de feijão rica e reconfortante num dia mais frio, uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado e salsa, um clássico da nossa cozinha. Um caril de lentilhas aromático e delicioso. São opções econômicas, nutritivas e que podem ser facilmente incorporadas na nossa rotina.
Se a questão dos gases o preocupa, a solução é simples. Comece com porções mais pequenas para que o seu sistema digestivo se habitue. Demolhar as leguminosas secas durante a noite e cozer bem também ajuda imenso a torná-las mais fáceis de digerir. Ao abraçar as leguminosas, não está apenas a dar mais proteína aos seus músculos, está a nutrir todo o seu corpo de uma forma completa e tradicionalmente nossa. Já temos a nossa bebida, a estratégia de tempo, os alimentos ricos em leucina e as leguminosas. Parece que temos o plano de ataque completo, certo? Quase. Existe um ingrediente final na nossa receita para a força que é tão fundamental que, sem ele, todo o resto perde eficácia. É algo que todos conhecemos, mas que frequentemente negligenciamos. O nosso quinto hábito é simplesmente manter-se hidratado. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Pense nisso por um momento. Se o seu corpo está desidratado, os seus músculos estão literalmente a encolher e a funcionar em modo de crise. É como pedir a um motor para trabalhar sem óleo. Ele pode até funcionar por um tempo, mas vai sobreaquecer, desgastar-se e eventualmente avariar. A desidratação, mesmo que ligeira, afeta drasticamente a nossa força, aumenta a sensação de fadiga e pode levar a cãibras dolorosas. Para além disso, a água é essencial para transportar todos aqueles nutrientes valiosos, como a proteína que acabamos de consumir, para as células musculares. Sem água suficiente, os tijolos não chegam à obra. A solução é simples, mas requer consciência. Não espere até ter sede. A sede já é um sinal de que o seu corpo está desidratado. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto ao longo do dia e vá bebendo pequenos golos. Comece o dia com um grande copo de água, antes mesmo do café. Isto ajuda a reidratar o corpo após a noite e a despertar o seu metabolismo. Se acha a água sem graça, adicione umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás e infusões sem açúcar também são excelentes formas de se manter hidratado. Agora chegamos àquela dica final que lhe prometi no início. O segredo que une tudo isto e multiplica os resultados. Pode ter a melhor nutrição do mundo, o batido mais perfeito e os horários mais rigorosos, mas se não der aos seus músculos uma razão para usar toda essa matéria-prima, ela não será convertida em força. Os seus músculos precisam de um estímulo, de um sinal que lhes diga: preciso de vocês, usem esta proteína para se tornarem mais fortes. E esse sinal é o movimento. Não estou a falar de correr uma maratona ou levantar pesos pesados no ginásio. Estou a falar de movimentos simples e funcionais do dia a dia. Levantar-se e sentar-se de uma cadeira 10 vezes seguidas, sem usar as mãos. Usar as escadas em vez do elevador, sempre que possível. Carregar os seus próprios sacos das compras, distribuindo o peso pelos 2 braços. Fazer jardinagem. Dançar na sala ao som da sua música preferida. Ou simplesmente fazer uma caminhada diária a um passo um pouco mais rápido, sentindo os músculos das pernas a trabalhar. Estas atividades enviam um sinal bioquímico poderoso aos seus músculos, dizendo-lhes para captarem os aminoácidos da sua corrente sanguínea e usá-los para se reconstruírem mais fortes e resistentes. É a combinação mágica da nutrição inteligente com o movimento consistente que verdadeiramente combate a sarcopenia e lhe devolve a força e a vitalidade. Em resumo, o caminho para recuperar a força depois dos 60 é uma dança harmoniosa entre o que comemos e como nos movemos. Trocar a ideia fixa do leite por um batido de proteína mais potente, distribuir essa proteína de forma inteligente ao longo do dia, escolher alimentos campeões ricos em leucina, como os ovos e o atum, abraçar o poder das nossas leguminosas, manter cada célula do corpo bem hidratada e, finalmente, dar aos seus músculos o estímulo de que precisam através do movimento. Lembre-se, nunca é tarde para começar. Não se sinta sobrecarregado. Comece com uma pequena mudança. Talvez esta semana experimente fazer o batido 3 vezes. Na próxima, foque-se em adicionar mais proteína ao seu pequeno almoço. Cada passo, por mais pequeno que pareça, é uma vitória na sua jornada para uma vida mais forte e independente.
Gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Tem alguma receita rica em proteína que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio e partilhar as nossas experiências. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, considere deixar um gosto e subscrever o canal para mais dicas como esta. A sua interação ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Cuide de si com carinho, mantenha-se em movimento e nunca se esqueça que a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Um grande abraço e até breve.